ter uma naninha de menino, eu tenho aqui esse molde que eu fiz. Eu desenhei à mão mesmo, quase uma folha sulfite inteira. E aí eu fiz à mão mesmo o desenho do cabelinho. Você pode fazer o cabelinho dessa forma também. Afinal, o que você vai encontrar nesse canal? Vai encontrar receita, vai encontrar fazendo artesanato. Eu faço coisinhas para as noivas, eu faço aqueles buquês bem divertidos para jogar. Vou ensinar muita coisa aqui, já ensino, aliás, muita coisa aqui nesse canal. Tem a oficina da noiva, muitas coisas que vocês veem fazendo aqui no ateliê também, vai lá para dentro da plataforma. Enfim, tem uma misturebinha aqui do que é a rotina de uma artesã com a rotina da casa, então sejam bem-vindos à minha bagunça. E aqui eu fiz uma divisão, né, entre a cabeça e o corpinho para eu poder fazer a divisão da costura. Já o pezinho eu tinha aqui dessa outra bonequinha também que eu tinha feito e eu tô usando de referência porque faz muito tempo que eu não faço bonequinho. E aí eu falei, gente, como que era o tamanho mesmo da perna que eu não lembro? Porque esse tamanho aqui é o tamanho que vai ficar quando desvirar, então eu tenho que deixar uma margem. Eu sabia disso, mas eu não lembrava o quanto. E aí eu fiz, tô aqui, né, por isso que eu tô aqui com o tecidinho para poder saber cortar certo. Porém, essa naninha do menino, eu faço os bracinhos quase que no comprimento desse corpo. Então, o bracinho, ele fica praticamente do tamanho dessa perninha, que era da outra bonequinha. E aqui a perninha eu faço um pouquinho mais comprido que isso daqui, tá? As medidas, tá vendo? É quase uma folha sulfite. A folha sulfite, ela tem 30 centímetros. Você pode usar uma folha sulfite de referência, se você quiser, fica mais prático. E o meu tá com 17 de largura, que é o valor que eu vou cortar realmente do tecido, ou eu posso cortar com uma margezinha. Tô aqui pensando o que eu fiz da outra vez que eu não lembro. Eu fiz isso daqui pra uma mamãe, ela já tá tendo o terceiro bebê, porque um foi nesse modelo, o outro foi com esse cabelinho. Esse é o terceiro bebê, gente, faz muito tempo, mas assim, muito tempo que eu fiz isso aqui. Muito tempo mesmo, acho que já tem uns 3, 4 anos, acho que vou até perguntar pra ela depois a idade do novinho, do caçula dela, mas já faz um tempo. Isso eu sei. E aí a perninha eu quero fazer um pouquinho mais comprida. Tá aqui com 17 centímetros. Porém, eu deixo uma costura interna quase que de 2 centímetros. Como se trata de criança e vai brincar com esse boneco, rodar ele pra lá e pra cá, então eu reforço muito a costura nessa borda. E se eu faço muito próxima do tecido, a tendência é o tecido aqui desfiando e essa costura soltar. Então, para não soltar, como ela me mostrou as fotos, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui agora no vídeo para vocês. Separei aqui os tecidinhos, o cabelinho eu vou fazer com feltro mesmo. E o resto do bonequinho eu faço com tecido de algodão cru. Peguei uns retalhinhos, que dessa vez ela falou que queria o bonequinho com a roupinha verde. Então eu vou dar preferência para a roupinha verde. Eu vou fazer a gravatinha no azul. Aliás, a camisa nesse daqui, de bolinha, e a gravatinha eu quero usar esse daqui, estampadinho, que vai ficar super bonitinho. E pro sapatinho eu vou usar esse daqui, tá? Pra ele ficar bem nesses tons de verde e azul, não muito colorido, vai ficar bem bonitinho esse bonequinho. Colorido, lúdico, mas não tão colorido. Os olhinhos também, os olhinhos eu gosto de pintar. Aqui, ó, eu tenho que fazer isso daqui de um jeito que ele fique mais comprido pra fazer a barra. E depois eu dobro e ajeito. Só que essa ponta aqui que eu fiz, vou fazer aqui na régua, essa ponta aqui, ela tem que ficar bem nítida. E eu na máquina, eu não fiz certo. Ó, como o tecido é xadrez, dá pra eu mostrar melhor. Porém, a gente tem que ter um meio, né? Senão eu puxo mais de um lado do que do outro, tá vendo? Deixa eu cortar aqui, que eu acho mais fácil fazer assim, ó. Acho mais rápido. Eu tenho aqui o tecido, vou cortar ele aqui. Dobrar ele no meio. Aí, com o meio dobrado, eu venho aqui e risco. Então, esse é o meio. Vou fazer aqui o negócio direito. Então, esse daqui é o meio do meu tecido, certo? E eu quero que a base venha da gravata mais ou menos até aqui. Então, dessa vez eu vou fazer na régua.
aqui abaixo e aqui. Agora eu vou ligar os pontinhos. Agora eu venho aqui pra mostrar pra vocês, não cobrir. Eu vou fazer essa ponta aqui. E essa ponta aqui, pronto. Agora sim, agora eu vou passar a costura, não vou cortar o tecido, eu vou passar a costura. Vou alfinetar pra não sair o tecidinho do lugar. Aqui, ó. Então aqui, esse daqui é o bracinho. Então eu já vou vir aqui cortar pra vocês verem. Tá vendo que eu fiz uma costurinha dupla pra poder ficar bem resistente. A gente tá fazendo um produtinho pra criança. Então tem que ficar bem resistente. Que eu vou só arredondar. Aí você fala, ai, Mayra, tem que picotar, não sei o que. Eu não vou fazer isso, senão eu vou perder minha costura aqui. Então tá bem rente, vai ficar certinho na hora de desvirar. Eu lembro que eu fazia assim, né? Vou cortar esse daqui com uma beiradinha a mais. Essa daqui é a perninha. Também passei costura dupla. Deixa eu só tirar esse aqui. E alfinete, todo cuidado é pouco, tá, gente? Não deixar cair alfinete dentro da peça. E nem ficar alfinete na peça, tá? Pelo amor de Deus. Não esqueçam dos alfinetes. Essa é a mãozinha. Então, vem aqui, ó. Posiciono ele aqui. E posiciono esse triângulo aqui. E aí, eu vou passar a gravatinha por cima, tá? Mas primeiro... Lá na máquina eu já vou posicionar aqui, vou alfinetar, que é mais fácil. Eu venho aqui e coloco a gravatinha, tá? Aqui, ó, vou deixar por cima. Pronto. Aí, aqui é uma parte do rostinho, né? Que já fica coladinho. Então, eu tenho que vir aqui e fazer dessa forma, um sanduichinho. Ela não vai dar certo esse alfinete aqui, né? Vai sim, porque depois eu vou tirar do outro lado. Então, deixa eu só fazer assim também, pra prender. Só pra ficar mais firme. Aí, eu venho aqui, eu passo uma costura aqui, tá? É aqui. E aí, então, eu vou desvirar os bracinhos. Eu posso já vir aqui e passar a costura. Na verdade, tem que ser assim, tá? Vou mostrar uma dica, caso alguém não tenha assistido os vídeos anteriores. Eu uso um canudo, sabe aquele canudão de plástico que vem naqueles potes de plástico de aniversário de criança? Eles são mega úteis. E aí, com outro pincelzinho, eu empurro aqui pra dentro, dessa forma, e começo a desvirar. Isso daqui é exatamente aquela mesma peça que o pessoal cobra uma fortuna nessas feiras de artesanato, que é o desvira, né? O desvira boneca, que eles chamam. Quando eu vi a peça... Eu achei um absurdo, eu não sei hoje o preço, mas na época eu achei um absurdo o preço. Eu falei, imagina, eu faço isso com canudo. Ai, gente, vamos ser mais práticas, né? Ó, desvira, tá vendo que nem precisa ficar dando picotinho? Porque você vai enchendo, né? Eu não tava ficando não é muito enchendo. Você vai enchendo as peças. Não é que eu faço bem, eu assim, ó, maciozinho, bem. E aqui, eu gosto de deixar livre, justamente pra eu conseguir... E já volto aqui pra mostrar. Dando forma já. Eu não consegui deixar muito bracinho pra baixo, não. Ai, gente, eu acho que eu tô... Faz tempo que eu não faço, é assim mesmo. E eu vi que eu deixei um pezinho um pouco maior que o outro. A meinha ficou mais puxada pra cima que pra baixo, faz parte. Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrematar, como que eu costurei. Ficou assim. Que eu costurei pra cá, né? Então, assim, ó, pra ficar mais fácil vocês visualizarem, eu vou cortar esse excesso aqui, tá? Pra não ficar feio. E aqui eu já passei umas costuras, uns retrocessos também de novo pra ficar bem firme. E ó, essa parte e a do feltro. Então eu vou vir costurando aqui, vou costurar aqui. Aí tem a camadinha do feltro, né? Porque essa é da roupinha dele.
da cabecinha, tá? E mais o restante do cabelinho. E aí aqui eu costuro aqui, ó. Depois que eu fizer toda a parte de trás do cabelinho, pra ficar mais fácil. E o da frente também. Aí eu venho aqui e costuro tudo em volta. Eu já mostro pra vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho esse processo. Aqui eu já costurei a lateral dele. E agora, e o cabelinho, tá vendo? Aí agora eu vou vir e costurar. Acabando a bateria do meu celular, ele tá pausando o vídeo. Então eu já costurei aqui essa lateral. Agora eu vou vir aqui, colocar as perninhas aqui pra dentro e costurar aqui. Quando eu estiver subindo aqui, eu vou colocar o bracinho pra dentro. Eu vou fazendo isso aos pouquinhos pra ficar mais fácil na hora de puxar o tecido e fazer a costura. E vou deixar essa última parte aqui, que é o da cabecinha, por último pra fechar e desvirar o bonequinho, tá? Já mostro aqui pra vocês. Bom, agora eu já costurei tudo em volta e vou desvirar por aqui. Vou tirar esse excesso. Vamos puxar pelo pé. Até que não vai ser, não. Pode puxar sem medo, porque a gente costurou muito bem costuradinho. Mas eu gosto de vir aqui, ó, pegar o bracinho. E a gente puxa o outro bracinho. Quando puxar o outro bracinho, ele quase que desvira por completo, tá vendo? Precisa sair rasgando a peça também, né? Tá resistente, mas também precisa sair arrebentando a costura antes de entregar pro cliente. Então, por conta do feltro, é mais chatinho de desvirar, porque ele é muito firminho, né? Mas, ó, vai desvirando, vai desvirando. Opa, pronto, todo costurado. Tá vendo como a massa bem? Por isso que não adianta passar antes. Eu nem passo pra não passar raiva. Aqui eu desvirei. Desvirei. Pronto. Olha só o que eu descobri aqui. Tá vendo que essa pontinha soltou? E olha que eu costurei, hein? Nossa senhora. Então vou voltar lá e costurar. Gente, o pior é que pra desmanchar uma peça dessa é de chorar, porque você passa muitos retrocessos. Mas deu certo. Ufa! Ó. Então, quando estiver costurando, tenha certeza que tá todas as pontas presas. Eu também fiquei com mendigança, né? Ó, aqui. Cabelinho. Soltou a pontinha, mas não tem problema, porque aqui eu vou passar uma outra costurinha. Não tem problema, porque aqui eu vou passar uma outra costurinha em volta do cabelo dele. Então, eu vou encher agora essa parte da almofadinha. E vou vir aqui, ó, lembra que eu deixei um espacinho aqui a mais no feltro? Então, eu vou vir aqui e vou pôr pra dentro, claro, né? E vou passar a costurinha aqui na cabecinha do bonequinho, tá? Então, eu vou passar tudo em volta pra dar até o acabamento dele. Ó, pronto, ficou tudo costuradinho, ó. Não tá mais escapando. Pronto, já veio. E primeira parte, naninha pronta. Olha só que gracinha que fica. Aí aqui eu passo uma vela bem de levinho pra poder deixar, não ficar com pelinho, não acumular pelinho. Aqui eu passei uma costurinha em volta. Ó, tá todo costuradinho, todo bem costuradinho mesmo, até demais. Aí agora é só eu fazer o olhinho dele, eu vou desenhar já aqui, fazer a marcação, mas eu acredito que eu não tenho as tintas, vou ver que tinta que eu tenho. Se eu tiver, eu já começo a fazer algum processo e já venho aqui mostrar pra vocês, tá?